Entendi que um ministério não é só você estar no altar, mas é a tua própria vida. A Carol trabalhou por 4 anos no Erasto ali, Hospital do Uhum, Câncer. E um dia eu perguntei pra ela, eu falei, amor, qual que é a história da enfermagem, né? Porque ela foi técnica. uhum. E daí ela falou, ó, ela começou assim, com uma pessoa que entendeu que ela precisava cuidar dos homens feridos que voltavam da guerra. E era a profissão dela, entendeu? Dessa mulher, Uhum. enfermeira. Ela entendeu que os caras que estavam guerreando iam voltar da guerra precisavam de cuidados. Então a tua vida é um chamado, mano. Tua vida é um ministério. E eu vivi muito isso, assim, né, nos últimos anos, né, nesse período de transição. Na empresa que eu trabalhei durante 4 anos e 4 meses, que foi a última agora, eu saí em novembro do ano passado, por uma direção que Jesus deu pra gente também, na parte financeira, assim, para empreender. E daí eu fiquei lá por 4 anos e 4 meses, pregando com a minha vida. E eu trabalhava no setor comercial e um dos responsáveis pela empresa, ele falava assim, cara, eu não acredito na Bíblia, foi o homem que escreveu e tal. E a gente ali, conversando, a gente criou um vínculo, se aproximou, viajou junto para trabalho, né? E nessa viagem foi uma aula de teologia. Conversou, expliquei para ele e tal, todas as questões históricas da Bíblia, criação, salvação principalmente. E daí a gente criou esse vínculo e tal. Daí a gente voltou dessa viagem, passou 2 semanas. Aí ele falou bem assim pra mim: mano, eu quero que você faça um momento com a galera aqui da empresa, toda segunda-feira. O expediente começava às 7h30 e ia até 17h30. Uhum. E aí falou, quero que você faça um momento com a galera, um devocional e tal. Mano, eu fiquei 2 anos e alguns meses ministrando pra toda a equipe da empresa. Cara, e muita coisa aconteceu ali. E muito testemunho, assim, porque as pessoas, quando eu saí, principalmente, as pessoas falaram, né, cara, Ademir, mas a gente vai sentir falta aí no momento que você tinha ali com a gente e tal. Jesus falava comigo, você não sabe o quanto precisava ouvir essa palavra e tal. E até o próprio responsável da empresa lá, esse dia falando com ele, ele vai se batizar, mano. Que benção. Então você vê que, cara, o ministério vai além das 4 paredes da igreja, né? Ele vai além, é a tua vida, é o teu trabalho, é o lugar que você tá, mano. Não tem. E a gente aprende muito isso no lugar que a gente tá hoje. Que a nossa vida é um ministério. Tipo, qual que é a diferença do chamado e da vocação? O chamado é para todos, para salvação. Vocação é o propósito que Deus tem específico para cada um. E, cara, o maior motivo de frustração de muitos jovens na igreja pentecostal hoje é isso. Se você tem chamado, você vai pregar ou vai cantar. Ou vai ser pastor, ou vai ser líder, alguma coisa. Se você não fizer nada disso, você não tem chamada. E não é assim. E às vezes o cara não tem chamado para pregar. O cara não tem vocação para pregar. E nem pra cantar. Nem para cantar. E Principalmente aí? para cantar. E daí o cara se frustra lá, desanima, fica triste. E acaba entrando num lugar de depressão também. Eu até desiste da caminhada com Jesus. Por quê? Porque se criou uma mentalidade de que a chamada é pregar. A chamada é cantar. E às vezes ele até fala, né? Não, a igreja não é pra mim. Eu acredito que isso ele tá falando baseado nessas experiências, né? Eu não canto, eu não prego,